Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruas de uma grande cidade. O barulho dos carros, as buzinas incessantes, os gritos dos vendedores, o som estridente dos celulares tocando ao seu redor. Mas há algo ainda mais ensurdecedor que todo esse caos urbano. É o barulho que acontece dentro da sua própria mente. Carl Jung, o brilhante psicólogo suíço que revolucionou nossa compreensão da psique humana, disse uma vez algo que pode mudar completamente a forma como você vê o seu sofrimento. Ele disse que o maior ruído que enfrentamos não vem do mundo exterior, mas do tumulto constante que permitimos existir em nossos pensamentos. Você sabia que 90% do seu sofrimento emocional vem exatamente do barulho que você permite em sua mente? Neste momento, enquanto você escuta essas palavras, sua mente provavelmente já está disparando dezenas de pensamentos. Preocupações sobre o trabalho, ansiedade sobre o futuro, remoer de situações do passado, julgamentos sobre si mesmo, críticas internas que nunca param. É como se houvesse uma rádio quebrada, transmitindo interferências constantes dentro do seu crânio, e você nem percebe mais que tem o poder de desligá-la. Jung descobriu algo extraordinário através de décadas estudando a mente humana. Ele percebeu que existe um estado de consciência completamente diferente do que a maioria das pessoas experimenta diariamente. Um estado onde o barulho mental cessa, onde a agitação interior se acalma, onde finalmente você pode ouvir a voz da sua verdadeira essência. Ele chamava isso de encontro com o self, o eu mais profundo e autêntico que existe, além de todos os ruídos superficiais da personalidade. E a chave para acessar esse estado transformador é algo que está completamente disponível para você neste exato momento. É o silêncio. Mas não estou falando do silêncio como ausência de som. Estou falando do silêncio como presença de paz, como uma qualidade de consciência que pode literalmente curar feridas emocionais que você carrega há anos. Se você já acordou às 3 da manhã com a mente acelerada, revivendo conversas que aconteceram anos atrás, se já sentiu aquela sensação de vazio no peito mesmo quando tudo na sua vida parece estar funcionando bem, se já experimentou a exaustão de tentar controlar pensamentos que simplesmente não param de chegar, então você sabe exatamente do que estou falando. Você conhece intimamente essa prisão mental onde milhares de vozes internas competem pela sua atenção, criando um estado constante de agitação que drenate toda a sua energia vital. É como viver com uma televisão ligada em volume máximo 24 horas por dia, transmitindo programas que você nem escolheu assistir. Essa agitação mental constante não é apenas desconfortável, ela é literalmente tóxica para o seu sistema nervoso. Quando sua mente não consegue descansar, seu corpo também não consegue. Quando seus pensamentos estão constantemente em modo de alerta, produzindo cenários de preocupação e ansiedade, todo o seu organismo permanece em estado de estresse crônico. Você começa a viver como se estivesse constantemente fugindo de um predador invisível, mesmo quando está sentado confortavelmente em casa. Seu coração acelera sem motivo aparente, sua respiração fica superficial, seus músculos permanecem tensos, e você desenvolve aquela sensação familiar de estar sempre à beira de algo ruim acontecer. Jung observou que a maioria das pessoas vive completamente identificada com esse barulho mental, acreditando que eles são seus pensamentos, que são suas preocupações, que são suas ansiedades. Mas ele descobriu algo revolucionário. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Você não é suas emoções. Você é quem experimenta as emoções. Você não é o barulho da sua mente. Você é a consciência silenciosa que pode escolher ouvir ou não ouvir esse barulho. E quando você finalmente compreende essa distinção fundamental, quando finalmente acessa esse espaço de silêncio interior que sempre esteve disponível, algo mágico acontece. As feridas emocionais que pareciam impossíveis de curar começam a se transformar. A ansiedade que parecia permanente começa a se dissolver. O vazio existencial que você carregava se preenche com uma sensação profunda de plenitude e propósito. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o silêncio curativo. Não é algo que você precisa criar ou forçar. Já existe dentro de você. É como um lago cristalino que sempre esteve lá,
mas que você não conseguia ver por causa das ondas constantes na superfície. Essas ondas são seus pensamentos compulsivos, suas preocupações repetitivas, seus diálogos internos sem fim. Quando as ondas se acalmam, quando você permite que a superfície da sua mente se torne lisa como um espelho, você finalmente pode ver a profundidade cristalina que sempre esteve lá embaixo. Jung passou anos estudando pessoas que haviam encontrado esse estado de silêncio interior, e ele descobriu padrões fascinantes. Descobriu que quando alguém acessa regularmente esse espaço de quietude profunda, não apenas os sintomas de ansiedade e depressão diminuem drasticamente, mas algo ainda mais extraordinário acontece. A pessoa começa a manifestar qualidades que antes pareciam impossíveis. Uma sabedoria intuitiva que vai além do conhecimento intelectual. Uma compaixão natural que flui sem esforço. Uma criatividade que surge de fontes aparentemente inesgotáveis. Uma sensação de estar profundamente conectado com algo maior do que a própria personalidade individual. É como se o silêncio interior fosse um portal para dimensões da sua própria consciência que você nem sabia que existiam. Dimensões onde não existe pressa, onde não existe carência, onde não existe a necessidade compulsiva de provar algo para si mesmo ou para os outros. Nesse espaço de silêncio, você finalmente pode descansar, não apenas fisicamente, mas em um nível muito mais profundo. Você pode descansar de ser quem você pensa que deveria ser e simplesmente ser quem você realmente é. E aqui está a parte mais surpreendente de tudo isso. Você não precisa de anos de terapia para acessar esse estado. Você não precisa se tornar um monge ou se isolar da sociedade. Você não precisa de técnicas complicadas ou equipamentos especiais. O que você precisa é de uma compreensão clara de como sua própria mente funciona e algumas práticas simples que podem ser integradas naturalmente na sua rotina diária. Práticas que Jung desenvolveu e testou ao longo de décadas de trabalho clínico, ajudando milhares de pessoas a encontrarem esse caminho de volta para casa, de volta para o silêncio curativo que sempre esteve esperando dentro delas. Agora você pode estar se perguntando como é possível que algo tão simples quanto o silêncio possa ter um poder de cura tão profundo. Para entender isso, precisamos primeiro reconhecer o que realmente está acontecendo na sua mente quando você se sente ansioso, deprimido ou emocionalmente esgotado. Jung identificou que existem estruturas psíquicas que ele chamou de complexos. E esses complexos funcionam como pequenos programas automáticos que rodam na sua mente sem que você perceba. É como se você tivesse vários aplicativos abertos simultaneamente no computador da sua consciência, cada um consumindo memória e processamento, deixando o sistema todo lento e sobrecarregado. Esses complexos são formados por experiências emocionais intensas que não foram completamente processadas. Talvez uma rejeição dolorosa que você experimentou na adolescência. Talvez uma crítica severa que recebeu de alguém importante quando era criança. Talvez um trauma que seu sistema nervoso não conseguiu integrar completamente na época. Esses eventos criam padrões de pensamento e reação emocional que continuam ativos em segundo plano, influenciando suas decisões, seus relacionamentos, sua autoestima, sem que você tenha consciência disso. O problema é que esses complexos são extremamente barulhentos. Eles geram diálogos internos constantes, cenários de preocupação, autocríticas repetitivas, projeções de medos sobre o futuro. É como ter uma rádio sintonizada em várias estações ao mesmo tempo, criando uma cacofonia interna que impede você de ouvir qualquer coisa com clareza. E enquanto esses complexos estão ativos, consumindo sua energia mental, você não consegue acessar os recursos mais profundos da sua psique. Não consegue acessar sua intuição natural, sua sabedoria inata, sua capacidade de estar presente. No momento atual, Jung descobriu que quando uma pessoa aprende a entrar em estados de silêncio profundo, algo extraordinário acontece com esses complexos ruidosos. Eles não desaparecem imediatamente, mas perdem gradualmente sua carga emocional. É como se o silêncio funcionasse como um solvente suave que dissolve lentamente as camadas de tensão emocional que mantêm esses padrões ativos. No silêncio, você finalmente pode observar esses complexos sem ser completamente dominado por eles. Pode vê-los como fenômenos que surgem e desaparecem na sua consciência, ao invés de se identificar totalmente com eles.
Imagine que sua mente é como um copo d'água que foi chacoalhado violentamente. A água está turva, cheia de sedimentos em suspensão, impossível de beber. Mas se você simplesmente deixa o copo parado, sem mexer, gradualmente todos os sedimentos se assentam no fundo e a água fica cristalina novamente. O silêncio funciona exatamente assim com os conteúdos da sua mente. Quando você para de alimentar o caos mental com mais pensamentos compulsivos, quando para de reagir automaticamente a cada impulso emocional, quando simplesmente permite que tudo se assente naturalmente, sua consciência retorna ao seu estado natural de clareza e paz. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre esse processo. Você não está tentando parar os pensamentos à força. Você não está tentando suprimir as emoções difíceis. Você não está tentando criar um estado artificial de calma. O que você está fazendo é muito mais sutil e muito mais poderoso. Você está aprendendo a não se identificar automaticamente com todo o movimento que acontece na sua mente. Está aprendendo a ser o observador consciente, ao invés de ser o ator compulsivo em todos os dramas mentais que surgem. Jung chamava isso de diferenciação entre o ego e o self. O ego é a parte da sua personalidade que está constantemente preocupada com sua imagem, com seu desempenho, com o que os outros pensam, com controlar circunstâncias externas. É a parte que vive em estado de alerta constante, sempre tentando provar algo, sempre se comparando, sempre insatisfeita. O self, por outro lado, é sua essência mais profunda, a dimensão da sua consciência que já está completa, que não precisa provar nada, que pode observar todos os movimentos do ego com uma compaixão tranquila. Quando você acessa o silêncio interior, você está mudando sua identificação do ego para o self. Está deixando de viver a partir do centro agitado da personalidade e começando a viver a partir do centro silencioso da sua verdadeira natureza. E nesse centro silencioso, você descobre recursos que nem sabia que possuía. Uma paciência natural que não requer esforço. Uma compaixão que inclui você mesmo e se estende naturalmente para os outros. Uma criatividade que flui de fontes que parecem inesgotáveis. Vou compartilhar com você agora o primeiro exercício prático que pode começar a transformar sua experiência imediatamente. Jung desenvolveu essa técnica depois de observar que seus pacientes mais bem-sucedidos tinham desenvolvido naturalmente uma capacidade específica. A capacidade de criar momentos de pausa consciente ao longo do dia. Não estou falando de longas sessões de meditação, mas de pequenos intervalos de silêncio que podem ser praticados em qualquer lugar, a qualquer momento. Aqui está como funciona. Várias vezes ao longo do dia, especialmente quando você notar que sua mente está começando a acelerar, quando sentir aquela sensação familiar de ansiedade surgindo, quando perceber que está entrando em padrões automáticos de preocupação, você simplesmente para tudo o que está fazendo por 10 segundos. Apenas 10 segundos. E nesses 10 segundos, você não tenta resolver nenhum problema, não tenta analisar nenhuma situação, não tenta mudar nenhuma emoção. Você simplesmente observa o que está acontecendo na sua consciência naquele momento, como se fosse um cientista curioso estudando um fenômeno interessante. Observe a qualidade da sua respiração. Observe as sensações no seu corpo. Observe os pensamentos que estão passando pela sua mente. Observe as emoções que estão presentes. Mas observe. Tudo isso a partir de um lugar de curiosidade gentil, não de julgamento ou tentativa de mudança. É como se você fosse um observador compassivo da sua própria experiência interna, criando um pequeno espaço de silêncio ao redor de tudo que está acontecendo. Esses 10 segundos de pausa consciente podem parecer insignificantes, mas Jung descobriu que eles criam uma ruptura poderosa nos padrões automáticos da mente. É como inserir pequenos momentos de liberdade em meio aos condicionamentos habituais. E quando você pratica isso consistentemente ao longo de semanas e meses, esses pequenos intervalos de silêncio começam a expandir naturalmente. Você começa a viver mais e mais a partir desse espaço de observação consciente, e menos a partir dos padrões reativos automáticos. Agora que você começou a experimentar esses momentos de pausa consciente, é importante entender o que realmente está acontecendo nesses intervalos de silêncio. Jung descobriu que quando criamos espaços de quietude interior, estamos literalmente descendo a camadas mais profundas da psique, camadas que normalmente permanecem inacessíveis devido
ao barulho constante da mente superficial. É como descer de um andar muito movimentado de um prédio para um subsolo silencioso, onde você finalmente pode ouvir sua própria voz interior. Nessas camadas mais profundas da consciência, existem o que Jung chamava de arquétipos, padrões universais de energia psíquica que contêm uma sabedoria muito antiga sobre como navegar pelos desafios da vida humana. Quando você está constantemente identificado com o barulho mental superficial, esses recursos mais profundos permanecem bloqueados. É como tentar ouvir uma conversa sussurrada enquanto uma obra está acontecendo ao lado. Mas quando você cria espaços de silêncio genuíno, essas vozes mais sábias da sua psique finalmente podem ser ouvidas. Vamos agora dar um passo mais profundo nessa jornada de descida ao silêncio interior. Jung desenvolveu uma técnica específica que ele usava tanto em si mesmo quanto com seus pacientes, uma técnica que ele chamava de imaginação ativa. Mas vou adaptar essa técnica de uma forma que você pode praticar facilmente, criando o que poderíamos chamar de um ritual de preparação do espaço sagrado interior. Encontre um momento do seu dia. Pode ser de manhã cedo antes de todos acordarem. Pode ser à noite antes de dormir. Pode ser durante o almoço se você conseguir alguns minutos de privacidade. O importante é que seja um momento onde você não será interrompido por pelo menos 15 minutos. Sente-se confortavelmente, mas mantenha a coluna ereta, como se você fosse uma árvore com raízes profundas na terra e copas se estendendo em direção ao céu. Comece respirando de uma forma muito específica que Jung observou em pessoas que naturalmente acessavam estados de consciência mais profundos. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por 4 tempos. Expire pela boca contando até 6. E mantenha os pulmões vazios por 2 tempos antes de inspirar novamente. Essa proporção específica tem um efeito calmante natural no sistema nervoso, sinalizando para o seu corpo que é seguro relaxar e se aprofundar. Enquanto você respira dessa forma, imagine que cada inspiração está trazendo luz dourada para dentro do seu peito, e cada expiração está liberando qualquer tensão, qualquer preocupação, qualquer agitação que esteja presente. Não force nada. Simplesmente permita que esse ritmo respiratório crie um estado natural de aquietamento interior. Após alguns minutos respirando dessa forma, você provavelmente notará que sua mente começou a desacelerar espontaneamente. Agora, vem a parte mais importante dessa prática. Em vez de tentar parar seus pensamentos ou forçar um estado de vazio mental, você vai fazer algo completamente diferente. Você vai começar a praticar o que Jung chamava de escuta ativa do vazio. Imagine que você é como um cientista muito paciente e curioso, estudando o espaço que existe entre um pensamento e outro. Observe como os pensamentos surgem do nada, permanecem na sua consciência por alguns momentos, e depois desaparecem novamente no nada. Mas ao invés de se envolver com o conteúdo dos pensamentos, você vai dirigir sua atenção para o espaço silencioso de onde eles emergem e para onde retornam. É como observar ondas no oceano, mas ao invés de se fascinar pelas formas das ondas, você dirige sua atenção para a profundidade silenciosa do oceano que permanece imperturbável debaixo de todas as ondas. Esse oceano profundo e silencioso é uma metáfora perfeita para o que Jung chamava de self, sua natureza essencial que permanece em paz independentemente de que turbulências estejam acontecendo na superfície da sua mente. Quando você consegue sustentar essa qualidade de atenção por alguns minutos, algo extraordinário pode começar a acontecer. Você pode começar a perceber que existe uma presença consciente que está observando tudo isso. Uma presença que não é perturbada pelos pensamentos, que não é afetada pelas emoções, que simplesmente testemunha tudo com uma aceitação tranquila. Essa presença é você no seu estado mais natural, antes de todas as camadas de condicionamento, antes de todas as feridas emocionais, antes de todas as histórias que você conta sobre si mesmo. Jung observou que quando seus pacientes conseguiam acessar essa qualidade de presença conscientemente, começavam a experimentar um fenômeno muito específico. Eles começavam a sentir como se estivessem conversando com partes muito sábias de si mesmos, partes que tinham acesso a perspectivas e soluções que a mente superficial simplesmente não conseguia alcançar. É como se o silêncio funcionasse como um portal para dimensões da sua própria inteligência que normalmente permanecem dormentes.
Você pode experimentar isso agora mesmo. Depois de alguns minutos praticando a escuta ativa do vazio, formule mentalmente uma pergunta importante sobre sua vida. Pode ser sobre um relacionamento que está te preocupando, sobre uma decisão profissional que precisa tomar, sobre um padrão emocional que gostaria de transformar. Mas, ao invés de tentar responder essa pergunta com sua mente analítica habitual, simplesmente segure a pergunta no espaço silencioso da sua consciência, como se você estivesse oferecendo essa pergunta para a sabedoria mais profunda que existe dentro de você. E então simplesmente espere, não com impaciência ou expectativa ansiosa, mas com a qualidade receptiva de alguém que está ouvindo uma música muito sutil. Às vezes a resposta vem como uma compreensão súbita que surge de lugar nenhum. Às vezes vem como uma sensação física no corpo que você sabe que significa sim ou não. Às vezes vem como uma imagem ou metáfora que revela aspectos da situação que sua mente lógica não havia considerado. E às vezes a resposta mais importante é simplesmente uma sensação profunda de paz em relação à pergunta. Uma aceitação que dissolve a urgência ansiosa de ter que resolver tudo imediatamente. Jung chamava esse processo de diálogo com os arquétipos no silêncio. Ele descobriu que quando acessamos regularmente esses estados de quietude profunda, começamos a desenvolver uma relação consciente com as partes mais sábias da nossa psique. É como se estivéssemos construindo uma ponte entre a consciência superficial do dia a dia e os recursos mais profundos que sempre estiveram disponíveis, mas que permaneciam inacessíveis devido ao ruído constante da mente agitada. Esse tipo de prática pode parecer místico ou esotérico, mas Jung era um cientista rigoroso que documentou cuidadosamente os efeitos dessas técnicas ao longo de décadas. Ele observou que pessoas que desenvolviam essa capacidade de diálogo interior no silêncio não apenas experimentavam menos ansiedade e depressão, mas também começavam a manifestar uma criatividade e uma intuição que surpreendiam até elas mesmas. Começavam a tomar decisões que se revelavam surpreendentemente acertadas, mesmo quando essas decisões contrariavam a lógica superficial. Começavam a encontrar soluções inovadoras para problemas que pareciam insolúveis quando abordados apenas com o pensamento analítico. Agora que você está começando a estabelecer essa conexão com as camadas mais profundas da sua consciência, através do silêncio, é hora de entender como usar essa ferramenta poderosa para transformar especificamente as emoções difíceis que podem estar dominando sua vida. Jung descobriu algo revolucionário sobre a natureza das emoções perturbadoras. Ele percebeu que a ansiedade, a raiva, a tristeza profunda, o medo crônico, não são problemas a serem eliminados, mas energias a serem transformadas através de um processo que ele chamava de alquimia emocional. Pense na ansiedade, por exemplo. A maioria das pessoas tenta se livrar da ansiedade lutando contra ela, tentando controlá-la, ou evitando situações que a provocam. Mas Jung observou que quando tentamos resistir ou suprimir uma emoção forte, ela não desaparece. Ela simplesmente fica mais concentrada e volta com força redobrada em outro momento. É como tentar empurrar uma bola de praia para baixo d'água. Quanto mais força você usa para mantê-la submersa, mais violentamente ela vai explodir para a superfície quando você soltar. O que Jung propunha era radicalmente diferente. Ao invés de lutar contra a ansiedade, você aprende a abraçá-la no silêncio. Isso não significa se resignar passivamente ou se identificar completamente com ela. Significa criar um espaço de silêncio consciente ao redor da ansiedade, de forma que você possa observá-la, compreendê-la e permitir que ela se transforme naturalmente. Vou ensinar agora uma técnica específica que Jung desenvolveu para trabalhar com emoções intensas através do silêncio. Quando você sentir uma onda de ansiedade chegando, ao invés de tentar fugir dela ou analisá-la mentalmente, você vai fazer algo completamente contra-intuitivo. Você vai sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e literalmente convidar a ansiedade para se aproximar ainda mais. Comece observando onde a ansiedade está se manifestando no seu corpo. Talvez como uma tensão no peito, como um aperto na garganta, como uma sensação de nó no estômago. Ao invés de tentar relaxar essas sensações, você vai dirigir sua respiração diretamente para elas. Inspire lentamente e imagine que está enviando seu fôlego
diretamente para o centro da ansiedade. Expire e imagine que está criando espaço ao redor dessas sensações, como se estivesse abrindo um campo silencioso, onde a ansiedade pode existir sem resistência. Agora vem a parte mais importante. No silêncio da sua atenção consciente, comece a dialogar internamente com a ansiedade, como se ela fosse uma parte de você que está tentando comunicar algo importante. Pergunte mentalmente: o que você está tentando me proteger? Do que você está com medo? O que você precisa que eu saiba? E então simplesmente escute no silêncio, sem tentar forçar respostas com sua mente analítica. Jung descobriu que quando fazemos isso consistentemente, algo extraordinário acontece. A ansiedade começa a revelar sua inteligência oculta. Você pode descobrir que ela está tentando alertá-lo sobre aspectos da sua vida que realmente precisam de atenção. Talvez você esteja se sobrecarregando com responsabilidades além da sua capacidade. Talvez esteja ignorando intuições importantes sobre relacionamentos ou decisões profissionais. Talvez esteja vivendo de uma forma que não está alinhada com seus valores mais profundos. Quando você permite que a ansiedade fale através do silêncio, ao invés de tentar calá-la, ela gradualmente se transforma de uma força destrutiva em uma força orientadora. A energia que antes estava sendo gasta em preocupações compulsivas se transforma em uma sensibilidade aguçada que pode guiá-lo para escolhas mais sábias e autênticas. É como se a ansiedade fosse um alarme de fumaça que estava tocando constantemente, porque você não estava prestando atenção ao que ele estava tentando comunicar. A mesma abordagem funciona com outras emoções difíceis. A raiva, por exemplo, frequentemente contém informações valiosas sobre limites que estão sendo violados ou valores que estão sendo desrespeitados. Quando você abraça a raiva no silêncio, ao invés de expressá-la de forma destrutiva ou reprimi-la de forma tóxica, você pode acessar sua energia assertiva pura, que é essencial para manter relacionamentos saudáveis e tomar decisões corajosas. A tristeza profunda, quando abraçada no silêncio, frequentemente se revela como uma porta para níveis mais profundos de compaixão e sabedoria emocional. Jung observou que pessoas que aprendiam a honrar sua tristeza no silêncio, ao invés de tentar se distrair dela, desenvolviam uma capacidade extraordinária de estar presentes com o sofrimento dos outros de uma forma que era genuinamente curativa. Existe uma técnica específica que Jung usava para esse processo de transformação emocional, que ele chamava de banho de silêncio. Quando você está passando por um período de turbulência emocional intensa, dedique pelo menos 20 minutos por dia para o que poderia ser descrito como uma imersão completa no silêncio consciente. Sente-se em um lugar onde não será perturbado, feche os olhos e literalmente imagine que está submergindo em um oceano de silêncio. Visualize esse oceano de silêncio como tendo propriedades curativas, como se fosse uma água morna e dourada que pode dissolver gradualmente todas as tensões emocionais que você está carregando. Permita que todas as emoções difíceis estejam presentes nesse oceano de silêncio, mas observe como elas começam a perder sua carga quando são completamente aceitas e abraçadas por essa qualidade de consciência silenciosa. Jung descobriu que esse tipo de prática regular não apenas alivia sintomas emocionais temporariamente, mas cria mudanças duradouras na forma como você se relaciona com suas próprias emoções. Você desenvolve o que ele chamava de função transcendente, a capacidade de sustentar tensões emocionais sem ser dominado por elas, permitindo que energias opostas se integrem em um nível mais alto de consciência. Por exemplo, você pode descobrir que é possível sentir medo e coragem simultaneamente, e que quando essas energias aparentemente contraditórias são sustentadas no silêncio, elas se sintetizam em uma qualidade que não é nem medo nem coragem superficial, mas uma sabedoria intuitiva sobre quando agir e quando esperar. Você pode descobrir que é possível sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo, e que quando essas emoções são abraçadas no silêncio, elas se transformam em uma compaixão profunda que abrange toda a gama da experiência humana. Esse processo de integração emocional através do silêncio é o que Jung considerava essencial para o que ele chamava de individuação, o processo de se tornar um ser humano completo e autêntico.
Ao invés de viver fragmentado entre diferentes partes de si mesmo que estão constantemente em conflito, você começa a viver a partir de um centro integrado onde todas as suas energias emocionais estão disponíveis como recursos conscientes. E aqui está algo que pode surpreendê-lo. Quando você desenvolve essa capacidade de transformar emoções difíceis através do silêncio, você não se torna menos sensível ou menos emocional. Na verdade, você se torna mais sensível, mais emotivo, mais vivo, mas suas emoções deixam de ser forças cegas que o dominam e se tornam instrumentos refinados de percepção e expressão que você pode usar conscientemente para navegar pela vida com mais sabedoria e autenticidade. Chegamos agora ao momento mais importante desta jornada, onde tudo que exploramos sobre o poder curativo do silêncio se integra em uma compreensão que pode transformar completamente a forma como você vive. Jung passou décadas estudando pessoas que conseguiram acessar de forma consistente esse estado de silêncio interior, e ele descobriu algo que mudou para sempre sua compreensão da natureza humana. Ele percebeu que o silêncio não é apenas uma técnica ou uma prática, mas um portal para aquilo que ele considerava nossa verdadeira casa psicológica, o lugar onde finalmente podemos descansar de todas as lutas contra nós mesmos. Quando você estabelece uma prática regular de silêncio consciente, quando aprende a abraçar suas emoções difíceis ao invés de lutar contra elas, quando desenvolve a capacidade de observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, algo profundamente transformador acontece. Você começa a viver cada vez mais a partir daquilo que Jung chamava de self autêntico, sua natureza essencial que está além de todas as máscaras sociais, além de todas as feridas emocionais, além de todos os condicionamentos que você acumulou ao longo da vida. Esse self autêntico tem qualidades muito específicas que Jung observou em pessoas que haviam feito essa jornada de volta ao silêncio interior. Primeira qualidade: uma paz natural que não depende de circunstâncias externas. Não é a paz frágil de quem está tentando evitar problemas, mas a paz robusta de quem sabe que pode enfrentar qualquer desafio a partir de um centro que permanece inabalável. Segunda qualidade: uma compaixão espontânea que inclui você mesmo e se estende naturalmente para todos os seres. Não é a compaixão forçada de quem está tentando ser uma pessoa boa, mas a compaixão que flui naturalmente quando você não está mais lutando contra sua própria natureza. Terceira qualidade: uma criatividade que surge de fontes que parecem inesgotáveis. Quando você não está mais gastando energia, tentando controlar pensamentos compulsivos ou resistir a emoções difíceis, toda essa energia se torna disponível para a expressão criativa, para a solução inovadora de problemas, para maneiras únicas de contribuir com o mundo. Quarta qualidade: uma intuição refinada que pode guiá-lo através das decisões mais complexas da vida. No silêncio, você desenvolve acesso a uma forma de conhecimento que vai além da análise lógica. Uma sabedoria que considera fatores que sua mente consciente nem percebe. E quinta qualidade, talvez a mais importante de todas: uma sensação profunda de estar em casa consigo mesmo, independentemente de onde você esteja ou que circunstâncias esteja enfrentando. É como se você carregasse dentro de si um santuário portátil de paz. Um lugar onde sempre pode se refugiar quando a vida externa se torna turbulenta. Jung observou que pessoas que desenvolviam essas qualidades através da prática regular do silêncio consciente não se tornavam passivas ou desconectadas do mundo. Pelo contrário, elas se tornavam mais engajadas, mais criativas, mais capazes de enfrentar desafios, mais presentes nos relacionamentos. Mas toda essa atividade externa surgia de um centro silencioso e tranquilo, ao invés de surgir da agitação ansiosa que caracteriza a vida da maioria das pessoas. Essa é a promessa extraordinária que Jung descobriu através de seu trabalho. É possível viver uma vida completamente engajada e apaixonada, enfrentando todos os desafios normais da existência humana, mas fazendo tudo isso a partir de um espaço de silêncio interior que nunca é perturbado. É como aprender a surfar perfeitamente nas ondas da vida, mantendo sempre o equilíbrio porque você sabe como acessar a estabilidade profunda que existe abaixo de todas as turbulências superficiais. Mas aqui está a parte mais importante de tudo que conversamos hoje. Essa transformação não acontece de uma vez.
Não é algo que você conquista e depois possui para sempre. É um processo gradual de retorno, dia após dia, momento após momento, ao silêncio que sempre esteve disponível dentro de você. É como aprender a tocar um instrumento musical. No início requer prática consciente e deliberada, mas gradualmente se torna uma segunda natureza, até que eventualmente você pode acessar essa qualidade de consciência silenciosa, mesmo no meio das situações mais desafiadoras. Jung dizia que, cada vez que você escolhe conscientemente retornar ao silêncio ao invés de se deixar arrastar pela turbulência mental habitual, você está fortalecendo o que ele chamava de músculo da consciência. Está desenvolvendo a capacidade de permanecer centrado, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. E essa capacidade, uma vez desenvolvida, se torna um dos recursos mais valiosos que você pode possuir para navegar pela complexidade da vida moderna. Então aqui está meu convite para você. Pelos próximos 7 dias, comprometa-se a experimentar pelo menos 10 minutos por dia das práticas que exploramos juntos. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser durante o almoço. O importante é que seja consistente. Nesses 10 minutos, pratique simplesmente sentar em silêncio e observar o movimento natural da sua respiração. Observar os pensamentos que surgem e desaparecem. Abraçar qualquer emoção que esteja presente sem tentar mudá-la. E ao longo do dia, sempre que lembrar, pratique aqueles momentos de pausa consciente de 10 segundos que mencionamos. Quando sentir a ansiedade surgindo, quando perceber que está entrando em padrões automáticos de preocupação, quando notar que está perdido em diálogos mentais repetitivos, simplesmente pare, respire e crie um pequeno espaço de silêncio, consciente ao redor de tudo que está acontecendo. Jung nos deixou uma frase que resume perfeitamente tudo que exploramos hoje. Uma frase que pode servir como um lembrete constante do poder transformador que existe dentro de você. Sua visão se torna clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio que pode curar sua alma não está em algum lugar distante que você precisa alcançar. Está aqui, agora, disponível neste exato momento. Está esperando pacientemente que você pare de procurar felicidade e paz em lugares externos e finalmente se volte para a fonte inesgotável de bem-estar que sempre esteve dentro de você. Sua jornada de volta para casa, de volta para o silêncio curativo da sua verdadeira natureza, pode começar com sua próxima respiração consciente. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se reconheceu verdades que sabia intuitivamente mas nunca havia escutado expressas dessa forma, compartilhe nos comentários como pretende integrar essas práticas na sua vida. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodescoberta e transformação consciente. O silêncio está chamando você de volta para casa.